Oi, meu nome é Luana Vasconcelos e eu tô aqui hoje para compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês, minha trajetória até agora. Eu entrei no Barreto, acho que eu tinha 6 anos, 7 anos, e eu fiquei lá até o final da minha trajetória em escola. E pra mim, assim, acho que eu era uma aluna muito nerd, assim, na minha primeira escola, e era muito estranho. E aí o meu pai, como o meu primo estava no Dom Barreto, ele me levou pra lá pra fazer o teste, que na época tinha um teste, e basicamente o professor Marcílio me aceitou, e aquilo ali mudou totalmente a trajetória da minha vida, assim, porque eu fui apresentada a um outro universo onde as pessoas encaram a educação de uma maneira completamente diferente, que não é aquela coisa, eu tenho que ir para a escola. A escola é um ambiente altamente divertido, interessante, e onde você, enquanto criança, né, você tem uma certa imaginação, você tem uma certa curiosidade, e o Dom Barreto sempre, pra mim, fomentou bastante aquilo e me fez desenvolver de uma maneira única, que eu acho que eu não consigo pensar em uma outra escola, mesmo uma escola aqui da Suíça, onde eu vivo, eu conheço algumas, que teria me provido essa mesma estrutura, assim. Quando eu tinha 13 anos, a gente teve uma disciplina. Eu fui muito feliz de ter uma disciplina com o Gustavo Dias, que é uma pessoa bastante presente na comunidade Dom Barretana, e ele fez essa disciplina chamada empreendedorismo. E ele deu 3 meses de economia, 3 meses de direito. A gente leu a Constituição, todos nós pedimos a Constituição, porque você pode pedir a Constituição, né, e o governo te manda. E aí ele deu publicidade, ele deu 3 meses de publicidade e propaganda. E eu fiquei encantado com aquilo, porque primeiro eu nunca tinha pensado que publicidade tivesse todo esse aparato por trás, né? Toda essa dinâmica, toda essa estrutura, todo esse investimento financeiro. E aí ele apresentou pra gente, por exemplo, as melhores obras de Cannes, ou tipo, as melhores propagandas feitas por agências brasileiras. E eu fiquei totalmente impressionada como em um curto período de tempo, né, porque uma propaganda é 30 segundos, por exemplo, você consegue desenvolver uma ideia e passar aquela ideia. Não é que eu via que o TikTok existe hoje e que ele dura 15 segundos, sabe, em vez de 30, e que ele é totalmente caseiro, mas eu via, cara, antes tinha livro, aí depois tinha rádio, aí depois tinha TV, aí depois tinha TV a cores, aí depois tinha vários canais, aí depois tinha a internet, né, o começo da internet, e aí depois tinha propaganda, e aí vem uma coisa mais rápida, tipo, eu não sei o que é, né, eu não tinha essa visão clara do que era, mas eu tinha a visão do movimento que estava acontecendo, e eu fiquei, cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer publicidade e propaganda, e eu vou me desenvolver daí, eu sei que eu vou encontrar uma maneira de ter sucesso nisso, né? Tipo, eu vou encontrar essa maneira. Então, assim, eu sempre pensei em questão de tempo, né? Eu sempre tive essa percepção de tempo, de aproveitar o tempo, de não desperdiçar o tempo, porque realmente é a única moeda que a gente tem na vida, é o tempo e a atenção, né? Você não tem como ter aquilo de volta. Então, eu sempre tive essa ideia, cara, quando eu estiver na universidade, eu vou em cada ano fazer uma coisa específica e vou, tipo, fazer o máximo que eu puder daquela coisa pra eu ver qual é o próximo passo que eu quero, né? Tipo, qual é a experiência que eu gostei. Então, por um ano, eu trabalhei na Petrobras. Eu fui, tipo, a Petrobras, ela tinha um programa chamado Cinema BR em Movimento, e eles tinham um teste super longo, quem ia ganhar essa vaga, e era uma vaga super concorrida, tipo, sei lá, 20 pessoas para uma vaga, e aí eu ganhei essa vaga, e eu tinha 15 anos, e aí a Petrobras me mandou pro Rio de Janeiro pra fazer treinamento, e eu conheci gente do Brasil inteiro. Aí depois eu fui trabalhar no SAIF, que era uma organização não governamental. Então eu fazia documentários, a gente ia em lugares, vilas onde as pessoas não têm acesso a saneamento, ou é tipo uma terra que foi, sei lá, ocupada. E aí quando eu conheci o Marcelo Avelin, foi mais uma virada de chave, assim, né, porque ele tem bastante experiência, ele é uma pessoa bastante vivida, e ele tem vários tipos de referências de arte contemporânea, de filosofia oriental, todas essas coisas que
eu jamais teria acesso pela minha família ou pelo Dom Barreto. Então, assim, cada passo que eu dava, eu expandia mais a minha consciência e os meus horizontes, assim. Então, pra mim era sempre uma coisa... sempre eu tinha um motivo pra ir, pra ver mais longe. Eu fui me desenvolvendo cada vez mais pra parte de UX, simplesmente porque eu via que era uma área que tinha bastante potencial e muito poucas pessoas, porque o que o UX designer faz? Ele pega toda a estrutura de um software, por exemplo, toda a arquitetura altamente complexa, todos os nodes que estão ali, ele pega os interesses do business, qual é o tipo de plano que eu vou vender, qual é o tipo de coisa que eu vou vender, qual é o conceito desse produto. Eu tento ver quais são outros mercados, outras indústrias, outros ângulos, outros nichos que eu posso atacar para que o meu valor de mercado também cresça cada vez mais. Então, por exemplo, em 2018, eu comecei a escutar de blockchain, né? A comprar cripto, essas coisas assim. E aí eu entrei na internet e eu vi assim, cara, tem o Crypto Valley aqui na Suíça e vai ter em Davos, né, no Fórum Econômico Mundial. Eu sou extremamente sortudo de morar no lugar onde essas coisas acontecem. Vai ter em Davos o primeiro encontro de blockchain lá. E eu peguei minha mala, peguei o trem, não conheci ninguém. E aí eu fiz contato com várias pessoas da cena de blockchain. E aí eu conheci uma empresa sensacional, uma incubadora chamada CV Labs, e o VC da CV Labs, ele conversou comigo e tal, ele gostou do que eu tava falando, e eles me chamaram para ser UX dos times da incubadora, né? Tipo, basicamente eu encontro desenvolvedores e eu dou um workshop para esses desenvolvedores como que eles podem desenvolver um produto que o usuário queira, porque um desenvolvedor ele não tem esse pensamento comercial do produto, né? Eu tive o primeiro contrato de uma empresa muito grande chamada Cognizant, que eu trabalhei com eles têm 300 mil funcionários, é uma empresa o CEO dela é da Índia. E basicamente eu disse pra eles, eu vou conseguir pra vocês um contrato de business do Credit Suisse Ultra High Net Worth, que é o lugar mais difícil de finança de conseguir uma vaga, assim. Eles trabalham pro Credit Suisse, que é um banco suíço, eles trabalhavam há 10 anos, e o meu contrato lá foi o primeiro contrato de business no Ultra High Net Worth, né, que é uma área onde apenas clientes que têm mais de 50 milhões de dólares têm acesso, né, àquele tipo de serviço. Eu trabalho 80% do tempo para uma startup suíça. A gente conseguiu crescer essa startup do zero. Hoje a gente tem mais de 60 pessoas trabalhando nesse projeto. Eu vivo em Zankala, que, como eu disse, é uma cidade de negócios, é uma cidade onde tudo gira em torno de negócios, é uma das melhores cidades, uma das melhores universidades do mundo de negócios é aqui. Para todos nós hoje, o digital já é uma segunda pele, então a gente já tem, uma extensão do nosso corpo, né? É uma parte do nosso corpo. A diferença do digital de hoje para o digital de 10 anos é simplesmente quem é o owner dessa informação digital, do meu, como é que se diz, do meu rastreio, das minhas pegadas no universo digital. Quem é? É uma empresa ou sou eu? A gente está indo agora para Web 3.0, que é uma web que... O que significa ser descentralizada? Significa que não existe a corporação que centraliza os nodes. Cada node é um sistema por si só. Então, eu, Luana, na Web 3.0, eu tenho a minha pegada digital, eu escolho com quem eu compartilho, por quanto tempo, de qual forma e quando é que eu abdico desse direito. E na Web 2.0 eu não tinha essa possibilidade. O Facebook, ele vai fazer o tracking de o que eu tô fazendo, o que eu tô olhando, quando foi que eu sorri, quando foi que o que eu comprei semana passada. E na Web 3.0 a gente vai para um estado de maturação maior, que é eu decido com quem eu tenho esse diálogo, com quem eu compartilho meus dados, com quem eu compartilho minha identidade, até quando e quando eu revogo também. O Dom Barreto me deu um passaporte
cultural, assim, né? De eu saber falar línguas, de eu saber me desenvolver, de eu saber que hoje eu sei X, mas amanhã eu posso saber 2x, 3x, 4x. Não é sobre o que eu sei agora, mas é o quanto eu tô disposta a me desenvolver, né? Acho que esse é o maior legado, assim, pra mim. É tipo, é a coisa que o Marcelo sempre falou. Não fique comparando você a outras pessoas, compare você a quem você foi ontem, né? Nesses quase 80 anos de Dom Barreto, o que eu tenho pra falar é que a escola me ensinou que a educação é como se fosse a superação de si mesmo. Então, todas as vezes que eu encontro um obstáculo, o Dom Barreto sempre vai estar lá comigo, porque foi o espaço onde eu aprendi a dar o melhor de mim e a superar esse obstáculo.